Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje nesse encontro presencial, não é? Arrumaram termos bonitos agora, né? Presencial, virtual, não é? Tá bonito o negócio, né? Fico muito feliz de estar aqui. Eu tirei a máscara aqui para poder falar melhor, porque o meu caso é um pouco contrário. Se eu uso máscara, aí tem que chamar o SAMU para mim. Então, de vez em quando eu tenho que tirar ela, senão eu tenho que ir para o hospital. Eu fico sufocado. Muito bom. Então a gente vai falar um pouquinho sobre corpo e alma. A gente não pretende entrar em nenhum tipo de celeuma, nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de controvérsia, né? E falar aqui do livro Coragem, uma mensagem do Emmanuel, do capítulo 43, que tem como título Corpo e Alma. Então nesta mensagem o Emmanuel fala de todas as providências que a gente toma com o corpo. Então quando a gente tem um problema dentário, por exemplo, a gente se socorre de um dentista, vai lá, faz um tratamento, procura ajuda, melhora do dente, organiza o dente, esteticamente melhora a sua estética, faz o que é possível para manter os dentinhos em ordem. Mas ele fala assim, mas você já reparou o que você fala? Como que você fala? De que jeito que você fala? Como que você fala com as pessoas? Não é só se apresentar com o dentinho bonito, com a boquinha bonita, né? Mas como que você faz? Como você fala com as pessoas? Isso ele dá essa percepção para a gente entender que o mais importante muitas vezes não é a apresentação, a aparência física, mas aquilo que nós podemos exteriorizar dentro de nós, não é? Então às vezes a gente tem lá uma boquinha irrepressível, os dentinhos todos arrumadinhos, bonitinhos, mas a gente ela fala umas coisas para derrubar as pessoas, para desanimar, para criticar, para fazer maledicência, usa a nossa boquinha que está tão linda para isso, não é? Então esse é um cuidado muito grande que nós precisamos buscar. Ele fala assim dos oculistas. Nós vamos procurar um oculista quando nós temos dificuldade, quando temos a visão turva, quando não conseguimos enxergar direito, mas aí a gente arruma, fica bonitinho, enxerga melhor, consegue ler, consegue fazer um monte de coisa com os óculos, ou com lente, ou com alguma coisa. Mas ele pergunta assim para a gente, como é que nós estamos enxergando as coisas e as pessoas, de que jeito? Não é? Porque às vezes a pessoa não tem visão nenhuma e tem uma ideia sobre as pessoas que é totalmente diferente até daquelas que enxergam, não é? Tem uma ideia de bondade, de caridade, de amor, de tolerância, de paciência, de humildade, tem uma série de ideias a respeito dessas pessoas sem ter a própria visão, mas a gente tem a visão corretinha, né? E a gente, como que a gente enxerga as pessoas? De que forma, né? A gente só vê o lado ruim da pessoa, só vê o lado mal. De que forma que a gente vê? Porque todas as pessoas têm o seu lado infeliz, todas as pessoas têm, mas todas as pessoas também têm seu lado bom, seu lado positivo. Então, às vezes, quando a gente pega algumas situações e a gente só vê as pessoas falarem daquela pessoa, aquele problema que ela tem, que aquela pessoa fez isso, fez aquilo outro, que só apronta, que só isso, que só aquilo. Mas ele tem a característica positiva, ele tem a característica boa. Então, quando a gente for procurar, né, assim, um oculista ou uma pessoa para cuidar da nossa voz, da nossa garganta, que a gente possa também utilizar, antes de qualquer coisa, a nossa garganta, a nossa voz, os nossos olhos, para expressar coisas boas, para expressar coisas positivas. Então, muitas vezes a gente se depara com situações complicadas e aí as pessoas falam, poxa vida, né? Aquela pessoa só tem um lado negativo das pessoas, das coisas, tudo é negativo. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, tá no ônibus, está falando que o ônibus corre demais, o ônibus não anda muito, o ônibus está balançando muito, o ônibus está assim, o motorista é isso, o cobrador é aquilo, que o tempo está chovendo, que o tempo está calor, que o tempo está frio, que o tempo está, sabe? Está sempre achando alguma coisa assim infeliz para falar. Das pessoas também. Sempre pessimista, né? Sempre assim, por esse lado infeliz de falar das coisas das pessoas. Vai falar da pessoa, o cobrador, esse cobrador aí, já ouvi falar que ele pega o troco das pessoas, que não dá o troco direito, que ele faz isso, que ele faz aquilo. O que interessa a gente ficar falando esses lados, essas coisas negativas das pessoas? Não é? Claro que nós não podemos divulgar o mal. Claro que diante do mal, na verdade, a gente tem que resistir, a gente não tem que fazer o mal, praticar o mal e ser igual ao mal. A gente tem que resistir ao mal. Então é preciso a gente começar a enxergar as coisas e as pessoas e observar e falar cada vez de uma forma melhor.
É essa a proposta desse livrinho aqui, né? A gente consulta o oculista, otorrinos e diversos para retificar os desequilíbrios dos olhos e dos ouvidos. Nas mesmas condições, é forçoso aprender a ouvir e ver construtivamente para que o mal não destrua as plantações de concórdia e de esperança. Então, às vezes uma pessoa está lutando, por exemplo, para sair de um vício, está lutando para sair de uma situação infeliz, negativa, e parece que a gente vai lá e muitas vezes quer pôr a pessoa no estado que ela estava. Não é? A pessoa está lutando com todas as suas forças para se levantar, para se equilibrar, para encontrar um caminho, uma direção. Aí sempre tem, às vezes é pessoa da própria da família, às vezes é um irmão, às vezes é uma mãe, um pai, né? Normalmente é pessoa muito perto, né? Muito próxima. Então a pessoa está ali lutando, está às vezes com vício, né? Está lutando ali para evitar o primeiro gole, não sei. Aí vem um lá e põe na mão dele lá um álcool, alguma coisa para fazer a pessoa se derrubar. Ou às vezes está num problema emocional, né? Está saindo de um relacionamento, está entrando num relacionamento, ou está numa condição meia em dúvida, está meia complicada a situação mental da pessoa. Aí vem alguém lá para falar, para diminuir, para pisar. É isso que ele chama a nossa atenção. Nós precisamos arrumar forças para ser mais positivo com as pessoas, para encontrar coisas positivas para falar para as pessoas, para encontrar coisas que dê ânimo, que dê possibilidades para a pessoa se levantar. É isso que a doutrina espírita vem mostrar para a gente, que nós temos que ser melhor. Nós temos que ser melhor. Então, até ontem, mas até ontem não tem problema, daqui para frente. Até ontem a gente escorregou e caiu, não tem problema, daqui para frente. Vai encontrar uma pessoa numa situação, um morador de rua, ou você é vagabundo mesmo, não faz nada, você quer o quê? Dinheiro? Vai trabalhar. A gente às vezes está numa condição espiritual pior do que aquela pessoa. Dizer, poxa vida, não deu hoje nós não estamos aqui prevenidos para te dar um favorecimento, mas persevera, levanta o ânimo, não desanima, você vai conseguir, você vai melhorar. Seja forte, peça para Deus te ajudar. Nosso Pai ajuda todo mundo, não importa o que nós fizemos. Então, há palavras de ânimo, numa conversa fraterna, no cabeleireiro, no ônibus, no mercado, em algum lugar. No mercado, está na fila do mercado, começa a xingar o mercado, que é tudo caro, que está aumentando tudo, que estão roubando a gente, que vai acabar o mundo, que o mundo só tem poucos dias. Vai visitar uma pessoa no hospital, não sei, agora quase nem pode mais, mas vai visitar no hospital, ao invés de levantar a pessoa, deixa ela pior ainda. Você não pegou Covid? Ih, rapaz, no hospital, todo mundo que entra no hospital. Você já pensou num negócio desse? Ou você está com câncer, eu não conheço ninguém que salvou desse câncer aí que você está tendo. Olha só o negócio. Mulher grávida, olha que coisa complicada. Quando encontra uma mulher grávida, fala assim, eu tive um familiar que teve que colocar umas ferramentas para tirar o neném. Meu Deus do céu! Tomara que ele não tenha problema mental. Olha só o que fala para uma mãe, uma futura mãe. Vê se tem cabimento isso. Não é assim? Então não, vai dar tudo certo. O neném que você está esperando vai ser maravilhoso, vai ser o seu guia, o seu arrimo, o seu apoio. Nós temos que fazer isso. A gente usa boca, ouvido, para quê, meu Deus do céu? Então, ele continua dizendo dos ortopedistas para socorrer os pés. Eu que tenho o pé chato, de vez em quando eu vou lá fazer uma consulta, porque dói o pé, porque o pé dói e tal, não sei o quê. Aí pergunta assim, por onde você anda? O ortopedista não pergunta, né, por onde que eu ando, né? Mas o Cristo pergunta, você está com o pé ruim, mas por onde você está andando, né? O que você está fazendo? De vez em quando eu não tenho coragem de falar por onde eu ando, né? Mas a gente precisa ter esse ânimo, falar assim, não, tem certas coisas que vêm pra gente, meio que por encomenda, nossa mesmo, assim, diríamos assim, inconsciente. Teve um expositor que uma vez eu assisti uma palestra, achei muito legal, porque ele falou assim, a gente, por exemplo, tem aquela ideia de falar mal, hoje lá na empresa eu vou falar mal, vou rasgar o verbo contra o patrão, por exemplo. Então você, antes de sair de casa, pede uma faringite para você, porque aí você não consegue falar. Vocês já pensaram? Que pelo menos não consegue falar, não consegue fazer uma besteira, né?
uma besteira dessa. Não importa, às vezes o patrão merece umas palavras de verdadeira, mas não importa. A gente está na dependência dele, a gente precisa daquilo aí, sabe? Às vezes ele não é uma pessoa como deveriam ser as pessoas, como nosso ideal seria, né? Como ele seria ideal para a gente, né? Aquele patrão bondoso que toda hora pergunta se você quer aumento, se você está trabalhando muito, você não pode diminuir o trabalho, você quer tirar férias que dia, que mês, quer tirar uma semana agora no feriado, sabe? O negócio dele tem que prosperar, não pode. Mas ele toda hora viaja. Agora com essa história não vem nem na empresa, só fica lá de casa no telefone, no celular, não sei aonde, mandando as pessoas aqui na empresa fazer as coisas. Tem que dar ânimo e apoio para o homem se manter de pé. Veja como isso é interessante, porque hoje as pessoas estão começando a valorizar o mínimo que elas tinham. Por que o mínimo que elas tinham? Porque muitas pessoas que tinham lá trabalhos humildes, trabalhos simples, não estão podendo nem fazer isso, não é? Veja esse pessoal aí da alimentação, agora de novo essa confusão, não podem trabalhar, ganham um pouquinho para manter a família com dignidade, e agora também nem podem fazer isso. Ajudaram quanto puderam, mas estão começando a inventar moda para criar outra situação difícil, para que as pessoas fechem esses lugares menores, para que as pessoas diminuam esses empregos. Então hoje nós precisamos pensar, não, fica firme, fica de pé, o seu negócio não vai, nós não vamos deixar a peteca cair, vamos criar alguma coisa. Se eu precisar de mim para alguma coisa, eu vou lá, se é para entregar, eu vou entregar, se é para fazer, eu ajudo a fazer. Eu não sei fazer comigo, eu sei descascar as coisas, sei fazer alguma coisa, sei lá, não é? Mas a gente usa assim para cada coisa que eu vou te contar, né? Então ele fala assim: imperioso orientar os próprios passos na direção do bem. Então está andando bonitinho, está andando bem, não está com dor nenhuma nos pés, em lugar nenhum, segue na direção do bem. Eu não consigo isso todo dia, toda hora, mas o quanto puder, não é? Fazer o bem não é para todo mundo, não é para toda hora, porque a gente ainda é muito imperfeito. A gente é imperfeito. De vez em quando a gente não escorrega, não cai, não, sei lá, xinga tem vontade de pegar um pelo pescoço. Eu tenho essa vontade todo dia. Mas levanta, regenera, levanta, endireita os passos, endireita para você seguir e ir em frente. Não é? Não podemos ser hipócritas achando que vamos sair daqui tudo batendo asa e voando. Não é assim. Exige da gente uma construção. Quem já mexeu com obra aí sabe que não é bolinho, carregar pedra, cimento, areia, descarregar caminhão, essas coisas. A construção, na gente também não é fácil a gente construir o coração de bondade, de amor, não é fácil isso. Isso exige treino, exige renúncia. Engolir sapo, engolir leão, engolir cobra, jacaré, sei lá o quê. Pelo menos de vez em quando tem que engolir. A gente não consegue engolir, daqui a pouco vem os netos, aí você tem que engolir na marra. Os netos não fazem a gente engolir sapo toda hora? Então, vai esperar vir os netos para a gente aprender a engolir? Não vai, né? Bom, aí ele continua dizendo: você procura o socorro de cardiologistas para equilibrar o coração, né? O coraçãozinho está meio fora do passo, do compasso, fora do eixo, né? Para sanar desacertos do campo circulatório. De igual modo, é preciso sublimar os impulsos do coração. Sublimar. O que é sublimar? Exige construção, mas se a gente não mexer na obra, ela nunca desenvolve. Sabe esses pedreiros que você contrata, ele fica 10 anos para fazer um negócio para você lá e não termina nunca? Assim a nossa renovação interior não termina nunca, porque a gente não se dispõe a lidar com ela, a enfrentar, a olhar de frente. Mas eu sou assim mesmo, acho que na próxima encarnação. Aí o pedreiro fala: acho que não vou terminar essa obra, procura outro. Olha, mas eu já te paguei tudo. Então, você foi besta de pagar tudo. Se você não tivesse pago, né? Agora eu já gastei tudo. Se você não tivesse pago, talvez eu até terminasse, mas você já pagou tudo, já gastei tudo, não sei nem como resolver isso agora, né? Então, é construção. Preciso sublimar os impulsos do coração. A gente às vezes está com uma raiva lascada de alguma coisa. Você pega um político aí, você fala: meu Deus do céu, mas que raiva que eu tenho dessa criatura.
Aí você começa a separar as ações dele da figura dele, porque ele é um filho de Deus igual a gente, não é? Ele tem imperfeição, ele tem defeitos, tem, sim, todos nós temos, mas é preciso separar. A gente não gosta das ações dele, e não ele como um espírito imortal, irmão nosso em humanidade. Nós precisamos separar isso. Os espíritos falam de separar a doença do doente. Nós precisamos separar a doença do doente. Vocês já pensaram se a gente fosse no hospital, chegasse lá, a primeira entrevista: qual é o seu nome? Você mora onde? Você cria problema com seus vizinhos? Você se dá bem com a sua família? Você trabalha? Quanto tempo você trabalha? Você pediu aumento nos últimos meses? Você criou problema na sua empresa? Começava a investigar a nossa vida. Você já esteve preso? Do que foi o seu crime? Aí termina a ficha e fala: ó, você tem 70 pontos negativos e 30 positivos, nós não podemos internar você, procura outro lugar. Você já pensou um negócio desse? Já pensaram um negócio desse? A gente... O Paulo Maluf. Eu nunca gostei das atitudes do Paulo Maluf, nunca. Mas eu sempre achei que eu não gostava do Paulo Maluf político, né? Na vida dele, que ele é no dia a dia, com a mulher, com a família, é o problema dele. Eu não gostava das atitudes dele. Como político, né? Então, sublimando os impulsos é isso, é procurar ver o lado positivo, separar a doença do doente. Vocês já pensaram, por exemplo, se a gente fosse matar todas as pessoas, todos os cachorrinhos que têm raiva, por exemplo, não tem que arrumar um jeitinho de tirar a doença dele? É por isso que o Cristo veio para quem? Veio para os sãos? Pensem bem sobre isso, não é? Então nós não podemos deixar de recomendar esses nossos irmãos para Jesus. Senhor, ajuda o nosso irmão, dá um apoio, veja se tem alguém que fale a voz do coração dele, que ele tenha o ouvido do coração dele, que ele escute. Às vezes é uma mãe, um irmão, um familiar, um neto, um filho, uma filha, um genro, alguém que possa tocar o coraçãozinho dele, falar: puxa vida, precisamos achar um caminho melhor, esse caminho parece que não vai dar em lugar nenhum. Não é? Então, vibrar nesse sentido para ele se encontrar com o Cristo em algum momento, porque as pessoas que estão longe do Cristo vão ter que se aproximar mais cedo ou mais tarde, não tem jeito. Aqui da terra, ninguém sai da terra se tiver comportamento anticristão. Nós nunca pensamos nisso, né? Enquanto a gente não se acertar e não se integrar com os ensinos do Cristo, a gente não sai do planeta. A gente não sai do planeta. Então a gente continua aqui, vai, volta, não sai. Começa a se integrar um pouquinho, tudo bem, olha com tolerância, começa a ter um pouquinho mais de paciência. Aí o Espírito vem já desde criança, tem aquele amor pelos familiares, une a família, já está se integrando com Cristo. Olha que interessante, né? Pode ser que esses espíritos que estejam nessas condições sejam quase nas suas últimas encarnações aqui na Terra. Então, enquanto a gente não se integrar, agora, quanto mais a gente pensar em desfavor aos ensinos cristãos, mais longe nós estamos de sair do planeta. Não é que a gente queira sair do planeta, mas eu quero dizer que nós precisamos pensar na ascensão espiritual, porque é para isso que nós estamos aqui. Se tivermos que reencarnar aqui mais 10, 20, 50, 200 vezes, não tem problema, nós precisamos ascender, nós precisamos crescer. Agora, como é que a gente cresce indo contra os ensinos que nós estamos recebendo? Como que a gente cresce? Indo contra o Cristo, não é? Bom, aí ele fala assim que a gente contrata serviço especializado de costureiras, alfaiates, antigamente, né? Agora a gente vai lá na loja e compra as roupinhas bonitinhas, né? Direitinho, bem arrumadinho e tal, para a nossa apresentação bonitinha, para a gente aparecer bem bonitinho na fotografia, né? Eu nem sei porque eu falei fotografia, que antigamente fotografia era um negócio tão importante, né? Hoje as pessoas têm que comprar outro celular porque não cabe de tanta fotografia que tem lá dentro, é um negócio impressionante, né? É tanta fotografia que tira, assim, tira de frente, tira de lado, assim, tira das coisas, das pessoas do prato que está comendo, do chão, do piso. Nossa, meu Deus do céu, o negócio da formiga. Da formiga que está vindo. Aí tira do grilo que está voando, tira do pé de goiaba, assim, a goiaba verde, lembra aquele tempo que a gente roubava goiaba? Aquelas goiabas horrorosas, verde pra caramba. Não sei como a gente conseguia comer aquilo, tira o pé da goiaba, olha que goiaba linda, assim, goiaba verde. Aí acha um pé de jaca, olha a jaquinha, tira a foto do pé de jaca, não é? Então a gente quer aparecer bonitinho na fotografia, mas ele fala que isso não é suficiente. Olha, nós precisamos
entende que é preciso zelo com as aparências, mas também nós precisamos procurar corrigir os defeitos da alma. Não é só da aparência física, mas da alma, do ser espiritual que nós somos. Isso é o mais importante, não é? Porque a gente perde horas, dias, meses cuidando da forma física, mas a gente se dedica poucos minutos ou poucos instantes para o aprimoramento espiritual, pouquíssimos instantes. Então nós precisamos procurar construir a felicidade, aprimorar a nossa situação espiritual. E para isso, por exemplo, tem pessoas que ficam horas numa academia, dias da semana, meses, anos, não é? Mas nós precisamos dedicar um tempinho, que seja 15 minutos por dia, que seja 2 dias por semana, alguma coisa para esse lado espiritual que nós temos, não é? Aí vem os espíritos falar, fazer o evangelho no lar. Vamos propor o evangelho no lar, coitadinhos, porque se não propor isso, eles não vão fazer nada. Uma vez por semana. A pessoa faz o evangelho no lar uma vez por semana, acho que é suficiente. Não, eu já faço o evangelho no lar, não preciso fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada do que? Claro que precisa. A gente lembra do último evangelho que nós fizemos, a gente precisa estar toda hora relembrando. Toda hora relembrando. Os ensinos do Cristo, a gente sabe todos eles, mas a gente precisa relembrar toda hora. Dizer assim, Senhor Jesus, apoia aqui. Vai com Deus, meu irmão, Deus te abençoe, Jesus te ilumine, te apoie. Porque senão a gente ia falar o quê? Vai pro diabo. Não é assim? Então, assim, compreendamos que liquidar manifestações de cólera ou rudeza, crueldade ou impertinência será sempre trabalho de controle e educação. Então, acabar com cólera, rudeza, crueldade, impertinência será sempre controle e educação, conhecimento, entendimento. Não é aprendizado, é educação, é muito diferente, viu? A escola não educa a gente, ela ensina a gente. Nós precisamos ter essa ideia, viu? A casa espírita não educa a gente. A casa espírita ensina para a gente. Dentro do ensinamento, nós temos que buscar as percepções e aplicar o conhecimento. Aí vem a educação, não é? Então a gente fala para o filhinho assim, não pode falar palavrão, viu? Seu desgraçado. Aí, se ele entender bem, tiver um espírito burilado, ele vai falar, não devo falar palavrão, eu aprendi sobre isso, mas a educação vai vir quando ele não aplicar aquilo que ele aprendeu, ou seja, aquilo que ele aprendeu que não deve aplicar, né? Aí vem a educação. Então, a educação é uma coisa um pouquinho diferente do que a gente imagina. A gente vai na escola lá, aprende matemática, português, geografia, história, né? Mas para a gente se educar, são caracteres. O Kardec fala de caracteres morais, a educação está dentro de caracteres morais. Você vê quantas pessoas que têm um conhecimento absurdo, mas têm uma moral abaixo do nível. A pessoa tem lá, bilionária, sabe fazer dinheiro, mas tem uma moral infeliz. Uma moral terrivelmente infeliz. Você vê aí nos cargos, né, que a gente percebe aí, a pessoa consegue dar nó em pingo d'água, engana todo mundo, faz todo mundo acreditar numa coisa, e depois ele vai para outra direção e ainda quer que as pessoas agora aceitem ele como ele quer. Então, nós precisamos nos educar com moral, caracteres morais. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui na Terra e para isso que nós estamos. O dentista não vai ajudar, o oftalmologista não vai ajudar, o cardiologista não vai ajudar. Quem vai nos ajudar somos nós mesmos. Essa ligação com o Cristo. Aceitar o Cristo é uma coisa, exercitar o Cristo é outra coisa. Então, você vai em algumas casas religiosas, você aceita o Cristo como seu Senhor, aceita, mas e aí? A gente não pratica, não é? Aceita como sua legítima esposa, fulana de tal, cicrano de tal. A gente aceita, mas não pratica, né? Não pratica o que a gente está aceitando, não é? Então, tomemos esse cuidado e pensemos que corpo
é importante. E a alma é 2 vezes mais importante, ou 100 vezes mais importante. Então vamos dar ao corpo o que é do corpo e à alma o que é da alma. Eu nem sei como é que fui falar isso agora. Olha. Dai ao corpo o que é do corpo e à alma o que é da alma. Olha só. Parafraseando Jesus quando nos disse, né? Dar a César o que é de César, que é o corpo, e dar a Deus o que é de Deus, que é a alma, porque nós só conseguiremos encontrar-se com Deus em espírito. Em matéria, ó, ninguém consegue. Então agora nós vamos desligar isso aqui.